Acordei cedo, como de costume. O canto dos pássaros já não era tão animado quanto antes, e o sol que entrava pelas frestas da janela parecia mais tímido. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas a casa, essa mesma que um dia foi cheia de vida, risos e conversas, agora parecia pesar sobre meus ombros. Passei os dedos pelos tijolos frios da parede, sentindo as rachaduras que pareciam espelhos de minha própria pele marcada pelo tempo. Minha casa, meu refúgio, estava desabando aos poucos, assim como meu corpo cansado. O chão rangia sob meus pés, as telhas ameaçavam ceder à próxima chuva, e uma das paredes da sala havia cedido parcialmente na última tempestade. Olhar para aquela parte da casa me fazia sentir como se parte de mim também estivesse desmoronando. Não era só uma estrutura. Ali, em cada tijolo, estava uma lembrança. O som das risadas de meus filhos correndo, o cheiro do pão fresco que eu assava para Edivaldo, meu falecido marido. É difícil descrever a dor de ver algo que você ama cair aos pedaços diante dos seus olhos, sem poder fazer nada. Eu sei que já passei por muitas tempestades, algumas piores do que essa. Quando Edivaldo morreu, pensei que não aguentaria. Mas aqui estou, firme. A vida me ensinou a ser forte, mas há momentos em que até os fortes precisam de ajuda. Olhei ao redor e vi os poucos objetos que restavam. O porta-retratos com a foto do casamento de Rodrigo, meu filho. A cadeira de balanço onde embalei meus netos tantas vezes. Meus olhos se fixaram no canto onde a parede desmoronou, deixando entrar um frio que eu sentia até nos ossos. Respirei fundo e tomei uma decisão. Precisava engolir meu orgulho. Eu não tinha escolha. As economias que eu guardava não eram suficientes, e a chuva não esperaria mais tempo. Peguei meu casaco surrado e o cachecol que Edivaldo me deu no nosso primeiro Natal juntos. É só um empréstimo, Helena, sussurrei para mim mesma, só até a casa estar segura de novo. Ao caminhar pelas ruas da cidade, sentia os olhares das pessoas. Algumas acenavam de longe, outras murmuravam entre si. Eu sabia o que estavam pensando. Lá vai a dona Helena, sempre tão sozinha, sempre tão velha. Mas eu não me importava. O que me doía era pensar que precisaria pedir ajuda à minha nora, Marina. Marina? Lembro-me do dia em que Rodrigo a trouxe para conhecê-la. Ela parecia doce, seus olhos brilhavam com uma certa inocência, e eu realmente acreditei que ela seria uma boa esposa para meu filho. Como eu estava enganada. Ao longo dos anos, vi a mudança em seu comportamento. Marina se tornou uma pessoa fria, preocupada apenas com status, sempre tentando esconder suas origens humildes. Para ela, era como se o passado fosse uma vergonha que precisava ser apagada. E eu, por ser uma lembrança viva desse passado, me tornei um incômodo. Cheguei ao banco com as mãos tremendo, mas não de frio. Era o nervosismo, o medo da humilhação. Os seguranças me cumprimentaram educadamente, mas eu podia ver o desdém disfarçado em seus rostos. Atravessei o salão, tentando ignorar os olhares curiosos dos clientes e funcionários. Quando me aproximei da mesa de Marina, ela levantou os olhos e, por um breve segundo, vi uma sombra de surpresa. Mas logo seu rosto se fechou, com aquela expressão que aprendi a reconhecer como desprezo. — O que você está fazendo aqui, dona Helena? Ela perguntou, com uma voz fria, quase sibilante. Engoli em seco, tentando manter a calma. Meu coração batia descompassado, e as palavras pareciam escapar antes que eu pudesse organizá-las. Eu preciso de um empréstimo, Marina. Minha casa. A parede desabou, e eu não tenho dinheiro suficiente para os reparos. Ela me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um inseto. O banco estava cheio, e eu sabia que todos podiam ouvir a conversa. Meu rosto ardia de vergonha, mas eu continuei ali, parada, tentando acreditar que ela teria um pouco de compaixão. O empréstimo. Ela soltou uma risada curta e seca. A senhora está brincando comigo, não é? Olhe para si mesma. Quem vai te dar crédito com essas roupas? Vai me envergonhar com essa aparência de mendiga? O chão parecia ter sumido sob meus pés. Não era a primeira vez que eu enfrentava o desprezo de Marina, mas nunca dessa forma, nunca tão publicamente. Eu senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas lutei para não deixá-las cair.
não na frente dela. Marina, por favor, murmurei. Eu só preciso de ajuda. Eu nunca pediria se não fosse necessário. Saia daqui, velha. Ela se levantou, apontando para a porta. Não tenho tempo para isso, e não me apareça aqui outra vez. Senti minha alma ser esmagada por aquelas palavras. O salão do banco estava em silêncio absoluto, e os rostos ao meu redor exibiam expressões de choque e talvez pena. Mas antes que eu pudesse reagir, me virei e saí. Cada passo que eu dava era pesado, como se eu estivesse andando sob uma tempestade, mesmo que o sol brilhasse lá fora. Enquanto me afastava, ouvi uma voz sussurrando meu nome, olhei de relance e vi Carolina, uma das funcionárias mais jovens, me observando com uma expressão de tristeza. Ela não disse nada, mas havia algo em seu olhar que me fez acreditar que, ao menos para ela, eu ainda era alguém digno de respeito. Caminhei de volta para casa, com o coração apertado. Eu queria chorar, queria gritar para o mundo que eu não merecia aquilo, mas me calei. Só o vento ouviu meus soluços enquanto eu atravessava a rua vazia. Eu caminhei de volta para casa como se tivesse atravessado um campo de batalha. Cada passo parecia afundar mais na lama da humilhação, e as palavras de Marina ainda ecoavam na minha mente, se repetindo, se distorcendo, como se quisessem me fazer acreditar que eu era mesmo aquilo, uma velha sem valor, uma mendiga aos olhos dela. O vento frio da tarde cortava meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu não conseguia mais segurar. Não era só a dor das palavras, mas o orgulho que eu engolia ao entrar naquele banco. Um orgulho que agora parecia um veneno amargo, corroendo-me por dentro. Como pude ser tão ingênua? Como pude acreditar que minha própria nora, a mulher que eu acolhi como filha, estenderia a mão para mim em um momento de necessidade? Entrei em casa e fechei a porta devagar, como se o ato de bater a madeira pudesse fazer minha casa desmoronar por completo. Me apoiei contra a parede e escorreguei até o chão, sentindo o frio das rachaduras nas minhas costas. Eu me deixei ficar ali, no silêncio quebrado apenas pelo som do vento uivando pelas frestas. A sala parecia menor, mais escura, como se o peso da rejeição tivesse se materializado em sombras que se acumulavam nos cantos. Minha mente voltava para o rosto de Marina, para a frieza em seus olhos. Eu tentei lembrar da primeira vez que a vi, ainda tão jovem, de mãos dadas com Rodrigo, sorrindo timidamente. Naquele tempo, eu pensei que ela fosse perfeita para ele. Inteligente, carinhosa, uma mulher que faria meu filho feliz. Agora, eu me pergunto quantas dessas qualidades eram reais e quantas eram apenas uma máscara que ela aprendeu a usar para impressionar. Levantei-me com dificuldade, as pernas trêmulas como se fossem feitas de papel. Ajoelhei-me perto da parede que havia desabado e passei os dedos pela terra que ainda estava úmida da última chuva. Um pedaço de tijolo se soltou e caiu, como se a casa estivesse chorando comigo. Apertei os olhos, tentando segurar as lágrimas que ainda restavam, mas foi inútil. Senti o rosto molhado, e era como se eu estivesse de volta ao dia do velório de Edivaldo, quando o mundo inteiro parecia ter perdido suas cores. Lembranças são traiçoeiras. Elas surgem do nada, como uma lâmina fria cortando de repente, e ali, de joelhos no chão da minha própria casa, me vi mergulhando em recordações de um tempo que não voltaria mais. Rodrigo, quando criança, correndo por esses mesmos cômodos, o sorriso largo, o cabelo desgrenhado. Ele sempre dizia que quando crescesse, cuidaria de mim e de Edivaldo. E agora, onde estava meu menino para me salvar dessa escuridão? Eu sabia onde ele estava, ao lado de Marina, vivendo uma vida confortável, cercado de luxo e status. Eu mesmo o criei para ser ambicioso, para sonhar alto. Mas nunca imaginei que seus sonhos nos levariam tão longe, afastando-o da mulher que o criou sozinha depois que seu pai morreu. Talvez, no fundo, a culpa fosse minha também. Afastei essas ideias com um gesto brusco e me ergui. Não havia tempo para lamentos. Eu precisava pensar em uma solução. Se não podia contar com Marina, precisaria encontrar outra forma de salvar minha casa. Olhei para o telefone em cima da mesa. Pensei em ligar para Rodrigo, mas hesitei. O que eu diria?
que sua esposa me tratou como lixo, na frente de todos, que eu estava de joelhos pedindo esmola? Não. Meu orgulho ainda era forte o suficiente para me impedir de fazer essa ligação. De repente, ouvi uma batida suave na porta. Meu coração disparou, e por um momento imaginei que poderia ser Rodrigo. Abri a porta e me deparei com Carolina, a jovem funcionária do banco. Seus olhos eram gentis e ela parecia hesitante, como se não tivesse certeza se deveria estar ali. Dona Helena, disse ela, quase em um sussurro. Eu vi o que aconteceu hoje. Não consegui ficar calada. Ela entrou sem que eu precisasse convidá-la. Parecia nervosa, olhando ao redor, como se estivesse visitando uma cena de crime. Eu a guiei até a cozinha e preparei uma xícara de chá para nós duas. Não havia muito o que dizer. Eu sabia que ela estava tentando encontrar as palavras certas, mas havia algo em seu olhar que me dizia que ela trazia más notícias. Eu gravei o que a senhora Marina fez, disse ela, finalmente, colocando o celular em cima da mesa. O ar parecia ter sido arrancado dos meus pulmões. Gravei. As palavras dançavam na minha cabeça. Era como se, de repente, eu estivesse assistindo tudo de fora, como uma espectadora da minha própria vida. Por que você fez isso, minha filha? Perguntei, tentando manter a voz firme. Carolina baixou os olhos, envergonhada. Por que não foi certo, Dona Helena? Não foi justo o que ela fez. Eu sei que isso pode causar problemas, mas eu não podia ficar calada. Eu pensei que talvez o Sr. Rodrigo devesse saber. Senti meu estômago se revirar. Ela estava certa. Rodrigo precisava saber, mas ao mesmo tempo, o medo me paralisava. O que aconteceria depois disso? Que consequências traria a exposição daquela cena? Olhei para Carolina e vi uma garota que poderia ser minha neta, com um coração puro, tentando fazer a coisa certa. Peguei o celular em minhas mãos trêmulas e assisti ao vídeo. Lá estava eu, pequena e frágil, diante de Marina. E lá estava ela, como um gigante cruel, cuspindo veneno com cada palavra. O rosto dela era de pura arrogância, como se eu fosse algo que ela precisava varrer para longe. Eu devolvi o celular para Carolina com a respiração pesada. Envie para ele, Carolina. Ele precisa saber quem é a mulher com quem se casou. Ela assentiu, sem dizer mais nada, e saiu, deixando-me sozinha na cozinha. Eu sabia que tinha cruzado uma linha da qual não poderia voltar, mas, ao mesmo tempo, senti uma pequena centelha de esperança. Talvez, só talvez, a verdade trouxesse um pouco de justiça. Eu não dormi naquela noite. O vídeo, as palavras de Marina, o olhar de Carolina, tudo girava em minha mente como um redemoinho que me deixava atordoada. Sentada na beira da cama, senti o chão frio sob meus pés descalços, uma âncora que me mantinha ancorada à realidade. Eu sabia que naquela manhã algo mudaria, e talvez eu estivesse certa em temer o que estava por vir, mas uma parte de mim também ansiava por essa mudança, por esse ajuste de contas que o destino estava trazendo. Foi por volta das 10 da manhã, quando ouvi batidas fortes na porta. Eu sabia que era ele antes mesmo de abrir. Rodrigo sempre teve uma batida inconfundível, firme, decidida, a batida de quem quer respostas. Quando abri a porta, o rosto dele me atingiu como um soco. Os olhos vermelhos, o maxilar tenso, a expressão de um homem que havia sido traído por alguém que amava. Ele não disse nada no início, simplesmente entrou, passando por mim como uma tempestade que invade o campo sem pedir licença. Eu fechei a porta devagar, sentindo o peso do momento, e o segui até a sala. Rodrigo se virou para mim e vi em seu olhar algo que não reconheci de imediato: culpa. Mãe, ele começou, mas sua voz falhou. Eu me aproximei, tentando entender o que ele sentia. Meu filho, que sempre foi o centro do meu mundo, agora parecia um estranho. Era como se eu estivesse diante de um reflexo distorcido do menino que eu criei. O homem que havia se transformado ao lado de Marina, moldado pelas mentiras e pela fachada de perfeição. Você viu o vídeo, não foi? Perguntei, minha voz soando mais firme do que eu esperava. Ele assentiu lentamente, os olhos se enchendo de lágrimas que ele tentou esconder, desviando o olhar.
Eu soube então que para ele, ver aquilo não foi apenas um choque. Foi como se uma venda tivesse sido arrancada de seus olhos. Finalmente, ele via Marina como eu a via. Eu nunca pensei. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu nunca pensei que ela seria capaz de fazer isso com você, mãe. Como eu pude ser tão cego? Sentei-me na cadeira ao lado dele, as mãos repousando no meu colo, e soltei um longo suspiro. Talvez você não quisesse ver, Rodrigo. Talvez estivesse ocupado demais tentando construir essa vida que você sempre sonhou. Essa vida que ela te prometeu. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos, e eu vi seus ombros tremerem. Não era o choro de uma criança. Era o desespero silencioso de um homem que percebeu o quanto havia perdido. Esperei que ele encontrasse as palavras, porque sabia que nada que eu dissesse agora poderia aliviar sua dor. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena parte de mim, uma parte machucada e cansada, que sentiu uma satisfação amarga, porque finalmente a verdade havia emergido. Ela mentiu para mim todos esses anos, não é? Ele levantou a cabeça, os olhos me encarando, buscando respostas. Ela mentiu, sim, respondi, com a voz calma. Mas, filho, você também mentiu para si mesmo. Fez vista grossa, ignorou os sinais, porque era mais fácil do que enfrentar a realidade. Ele fechou os olhos, apertando as mãos contra a testa, como se quisesse afastar as lembranças. E o que eu faço agora, mãe? Como eu sigo em frente depois disso? Essa pergunta ficou pairando no ar, enquanto eu me levantava e caminhava até a janela. A chuva fina começava a cair, deslizando pelo vidro, criando pequenos rios que se entrelaçavam, como os caminhos que nossa vida toma, sem rumo certo. Lembrei-me do dia em que Rodrigo nasceu, do momento em que o segurei nos braços pela primeira vez. Ele era tão pequeno, tão frágil, e eu prometi a mim mesma que o protegeria de tudo, mas não pude protegê-lo disso. Talvez porque, dessa vez, ele precisasse aprender essa lição sozinho. Às vezes, Rodrigo, precisamos deixar as máscaras caírem para ver o que está por trás, disse finalmente. E às vezes, isso significa aceitar que o que pensamos ser amor era apenas uma ilusão. Você vai ter que decidir se quer reconstruir essa vida ou começar de novo, mas eu estarei aqui para você, como sempre estive. Ele se levantou devagar e me abraçou. Foi um abraço longo, cheio de dor e arrependimento, mas também de algo mais profundo, uma reconciliação silenciosa entre mãe e filho, um pedido de desculpas que não precisou ser dito. Quando ele se afastou, seu rosto parecia mais calmo, como se uma decisão tivesse sido tomada. Eu preciso falar com ela, disse ele, e sua voz era de um homem que sabia o que tinha que fazer, mesmo que doesse. Preciso resolver isso de uma vez por todas. Assenti, observando-o sair pela porta com passos pesados. O silêncio voltou a tomar conta da casa, mas dessa vez era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da solidão, mas de algo que estava por vir, algo que precisava acontecer. Caminhei até a cozinha e preparei uma xícara de chá. Meus dedos ainda tremiam levemente, mas eu me sentia mais tranquila. Algo dentro de mim se acalmou. Eu sabia que, de uma forma ou de outra, a verdade havia sido dita. E às vezes, isso é o máximo que podemos fazer: lançar a verdade ao vento e deixar que ela siga seu curso. Quando a água quente começou a borbulhar, senti uma paz inesperada, porque finalmente a máscara de perfeição que Marina usava havia caído. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. O sol da manhã invadiu a casa pela primeira vez em semanas, trazendo uma luz suave que parecia purificar o ar pesado. As gotas de chuva da noite anterior ainda brilhavam nas folhas das plantas e um cheiro fresco de terra molhada preenchia o ambiente. Abri a janela e deixei o ar entrar, sentindo a brisa acariciar meu rosto. Por um momento, apenas fiquei ali, absorvendo o silêncio que pela primeira vez parecia reconfortante e não esmagador. Eu sabia que aquele seria um dia de mudanças. Quando Rodrigo saiu daqui ontem, carregando nos ombros o peso da verdade, senti que uma engrenagem havia se movido, dando início a uma cadeia de eventos que seriam impossíveis de parar. Eu não sabia como seria o reencontro dele com Marina,
mas imaginava que, pela primeira vez, ele a veria sem o véu de ilusão que ela havia cuidadosamente costurado ao seu redor. Estava preparando meu café quando ouvi o barulho de um carro estacionando em frente à casa. Meu coração deu um salto, como se quisesse se lançar pela garganta. Espiei pela janela e vi Rodrigo sair do carro, seguido por Marina. Ela usava um vestido impecável, mas seu rosto estava pálido, os olhos escondidos atrás de óculos escuros, como se tentasse proteger-se da luz da verdade que agora a cercava. Abri a porta antes que eles batessem. Rodrigo entrou primeiro, o rosto cansado, mas decidido. Marina hesitou por um segundo e viu um lampejo de medo em seus olhos. Medo de mim. Era estranho perceber que, por mais que ela tivesse me humilhado, agora era ela quem estava vulnerável. «Podemos conversar, mãe?» Rodrigo perguntou, a voz rouca, como se tivesse passado a noite em claro. Assenti e os guiei até a sala. Sentei-me na poltrona de Edivaldo e eles se acomodaram no sofá à minha frente. O silêncio se estendeu por um momento, denso e carregado de significados não ditos. Foi Marina quem quebrou o silêncio, retirando os óculos e revelando olhos inchados de lágrimas. Ela começou, mas sua voz falhou. Eu não sei como explicar o que fiz. Não há desculpa. Olhei para ela, e pela primeira vez não vi a mulher confiante e arrogante que costumava me encarar. Vi uma garota perdida, alguém que havia construído um castelo de mentiras, e agora se via soterrada pelos escombros. Talvez seja melhor não tentar explicar, Marina, respondi com calma. Às vezes não existem palavras que possam desfazer o que foi feito. Rodrigo passou a mão pelo rosto, parecendo mais velho do que realmente era. Eu vi o vídeo, mãe. Eu vi tudo. E eu vi coisas que nunca pensei que eu viria da mulher com quem me casei. Ele se virou para Marina, o olhar carregado de uma tristeza profunda. Eu achei que conhecia você, mas estava enganado. Ela engoliu em seco, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto perfeitamente maquiado. Eu me deixei levar pelo orgulho, pela vaidade, Rodrigo. Eu queria tanto impressionar você, seus amigos, sua família. Sua voz se quebrou, e ela cobriu o rosto com as mãos, sufocando um soluço. Eu observei a cena, meu coração dividido. Parte de mim queria confortá-la, mas outra parte, mais fria e mais velha, sabia que era tarde demais para arrependimentos. Vocês precisam decidir o que fazer daqui em diante, disse suavemente. Mas saibam que depois de tudo, eu não posso mais aceitar essa farsa. Rodrigo se levantou e cruzou a sala em passos largos. Parou diante da janela e ficou olhando para fora, como se buscasse respostas no horizonte nublado. Eu pedi o divórcio, ele disse, sem se virar para nós. Ontem à noite, não posso continuar ao lado de alguém que foi capaz de tratar minha mãe assim. Marina soltou um gemido sufocado e eu vi seus ombros caírem, como se todo o peso do mundo tivesse sido colocado sobre eles. Rodrigo, por favor, eu posso mudar. Eu vou mudar. Ela se ajoelhou no chão implorando, algo que nunca imaginei que veria. Mas Rodrigo se manteve firme. Talvez você mude, Marina, e eu espero que sim, por você mesma. Mas eu não posso esperar para ver. Eu te amei, e talvez uma parte de mim sempre ame. Mas você cruzou uma linha que não tem volta. Ele finalmente se virou para mim, seus olhos tão cheios de dor que senti um aperto no peito. Mãe, eu sinto muito por ter deixado isso acontecer, por ter ficado cego por tanto tempo. Caminhei até ele e segurei seu rosto entre minhas mãos, como fazia quando ele era pequeno. Você foi cego porque queria acreditar no amor, filho. Não há vergonha nisso, mas agora você sabe a verdade, e isso é tudo o que importa. Ele me abraçou e senti seu corpo tremer. Era como se, naquele abraço, estivéssemos tentando curar as feridas que o tempo e as mentiras haviam aberto. Quando ele se afastou, seus olhos estavam mais claros, como se tivesse finalmente encontrado um pouco de paz. Marina se levantou devagar, os olhos vermelhos e o rosto inchado. Eu vou embora, disse ela com a voz fraca.
Não vou mais perturbar vocês. Espero que, um dia, possam me perdoar. Eu não respondi. Apenas observei, enquanto ela saía pela porta, o som de seus passos ecoando pela casa. E então ela se foi. A mulher que havia destruído tanto, finalmente foi embora, deixando para trás apenas as consequências de suas ações. Rodrigo e eu ficamos ali, em silêncio, observando a chuva começar a cair novamente. Mas dessa vez, não era uma chuva pesada. Era uma chuva fina, quase como um alívio, lavando as cicatrizes da terra. Eu soube então que aquele era o nosso recomeço. O que você vai fazer agora, mãe? Rodrigo perguntou, ainda segurando minha mão. Sorri para ele, um sorriso cansado, mas genuíno. Vou reconstruir esta casa, filho. Com minhas próprias mãos, se for preciso. E quem sabe, vou plantar um jardim novo. Um jardim que floresça com a verdade, não com ilusões. Ele sorriu de volta, apertando minha mão. Eu quero ajudar, se você me deixar. Você sempre terá um lugar aqui, Rodrigo. Sempre. E assim, ficamos ali, mãe e filho, prontos para recomeçar, sabendo que o pior havia passado. A verdade nos libertou, mesmo que tenha sido dolorosa. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu podia ver um futuro. Um futuro onde minha casa seria novamente um lar, não apenas para mim, mas para todos que escolhessem viver com honestidade e amor verdadeiro. A tempestade havia passado, e eu estava pronta para seguir em frente.